Boa noite a todos. Estão abertos os trabalhos. Em conformidade com o artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, esta audiência pública é destinada à exposição e debates sobre matéria orçamentária constante na pauta convite, e trataremos da LDO. É um item único, projeto de lei 11.775 de 2015, do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e das outras providências. Convido o senhor Luiz Fernando Bosco, que venha compor conosco a mesa. Desde já também agradecer a presença. O secretário Pedro Galindo nos ligou, não poderia estar presente nessa audiência, e ficou a cargo do diretor, senhor Luiz Fernando, fazer a exposição. Só para que as pessoas que nos acompanhem, no decorrer da apresentação do Bosco, nós estaremos aguardando a inscrição de quem queira falar depois sobre o projeto. Então, estará à disposição de vocês os nossos funcionários, a saber, a Rosana, Gabriel e o Pedro, que está lá no alto. Então, quem quiser, durante a explanação, se inscrever para fazer o uso da palavra, sim, após a apresentação do Bosco, a gente passa primeiro a palavra aos munícipes e logo em seguida aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Também queria registrar a presença do secretário de Relações Institucionais, Iralcio Tarini Júnior, e também do diretor da Faculdade de Medicina, o Dr. Jaime Rodrigues, representando o Dr. Itibagi, o Cassiano Gaino. Seja todos bem-vindos nessa noite. Sendo assim, passo ao senhor Luiz Fernando, que possa fazer a explanação. Nesse meio tempo, quem quiser se inscrever novamente dos munícipes, e na sequência a gente retoma. Também queria registrar as presenças dos senhores vereadores aqui conosco nessa noite: vereador Rafael Antonucci, Rafael Purgato, doutor Pacheco, vereador Gustavo Martinelli, vereador Paulo Malerba, vereadora Marilena Negro, vereador Zé Adair, vereador Márcio, vereador Leandro, vereador Rogério, vereador Tico e o líder do governo, vereador Gerson. Também conosco a secretária da Assistência e Desenvolvimento Social da SEMADES, a Rita de Cássia, aqui conosco também. Seja bem-vinda. Sendo assim, passo a palavra ao Luiz Fernando, que possa fazer a explanação sobre a LDO. Boa noite, presidente, senhores vereadores e aos munícipes aqui presentes, secretários. O Fábio, que é funcionário da Secretaria de Finanças, vai me auxiliar ali, passando os slides, por favor. Pode passar, Fábio. Antes de mais nada, vamos falar sobre a legislação, os conceitos, a base legal, algumas definições e alguns conceitos gerais. O que é a LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as metas e as prioridades para o próximo exercício fiscal, bem como a política de aplicação dos seus recursos. Ou seja, estamos preparando aqui a LDO, projeto de lei para o ano de 2016. Busca sintonizar a lei orçamentária anual com o plano plurianual,
após sua elaboração, é encaminhada para aprovação na Câmara. Bom, a base legal, a própria Constituição, a Constituição do Estado de São Paulo, a Lei Orgânica do Município e a própria LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui algumas definições para aqueles que não estão muito acostumados com essas terminologias. O que seria o orçamento público? Ele é utilizado para organizar o dinheiro que o governo arrecada e definir como ele será gasto. Então, basicamente, eu demonstro receitas e depois demonstro aonde serão aplicados os recursos. Qual a origem dos recursos? Os recursos eles vêm dos tributos, que são os impostos, em sua maioria taxas, contribuições, incluído nos produtos e serviços que consumimos. De uma forma bem simples, seria isso. E a elaboração? No município, o orçamento é feito pelas secretarias e os órgãos, as autarquias, as fundações, e organizados lá na Secretaria de Finanças, reúne todas as informações na proposta orçamentária. Então, existe um conjunto de leis e instruções que orientam essa elaboração, que é o que nós mencionamos anteriormente. As peças orçamentárias, elas são três, O PPA, que é o Plano Plurianual. Nele, basicamente, nós temos os programas, indicadores e metas para um período de 4 anos, O vigente atualmente ele é do período de 2014 a 2017, a Lei 8091 de 2013. A LDO, Diretrizes Orçamentárias, define metas e prioridades para um período anual. No caso, o projeto de lei aqui em discussão hoje, para o ano de 2016. E a Lei Orçamentária Anual, projetos, atividades e operações especiais, aqui sim é que nós fazemos a separação dos recursos para o que serão destinados para os projetos, para a manutenção das atividades já no orçamento e as operações especiais. A LOA, para que todos tenham um entendimento, deve vir para essa Casa de Leis até o final de setembro. Até o final do ano deve ser votada. E a receita pública? É o conjunto de recursos que entram nos cofres do governo. E o que é receita corrente? São terminologias diferentes. É todo o recurso que um município arrecada regularmente para gastar com suas atividades básicas. Geralmente vem da arrecadação dos impostos pagos pelos cidadãos. Agora, receita corrente líquida, Nós vemos essa terminologia, encontramos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela declara o quê? O somatório dos componentes da receita corrente, deduzidos alguns itens previstos em dispositivos legais, como, por exemplo, contribuições previdenciárias e receitas intra-orçamentárias. É sobre esta base que nós temos alguns percentuais que são dados como limite. Então, não é sobre a receita total. O percentual de limite é considerando essa receita corrente líquida. E a receita de capital? Receita de capital, recursos adquiridos por meio da venda de bens e direitos, doações e convênios com outras entidades e de empréstimos recebidos. A receita para o cálculo de recursos da saúde e educação. Aqui, novamente, não é o total das receitas, nem a receita corrente líquida. É uma base calculada a partir de receitas vindas de impostos próprios e transferidos da União e do Estado. Existe uma forma de calcular essa base para a saúde, é muito parecida com a educação, mas tem umas pequenas diferenças. Então, cada uma tem a sua forma. E agora nós vamos então falar do projeto da LDO. A estrutura do projeto. Se vocês tiverem, os munícipes, a curiosidade de ir lá no portal da transparência, vai selecionar o portal, orçamento público, o projeto da LDO já está disponível para consulta. Ele está dividido nesses 7 capítulos.
O primeiro deles fala de disposições preliminares. O segundo capítulo, prioridades e metas da administração pública do município. O capítulo 3, da estrutura e organização dos orçamentos. O capítulo 4, diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações e disposições relativas à dívida pública municipal. No capítulo 5, das disposições relativas às despesas do município com o pessoal e encargos sociais. No 6, disposições sobre alterações na legislação tributária do município. E no 7, algumas disposições gerais. Eu vou mostrar aqui para vocês, pincelei alguns artigos dentro desses capítulos, para dar para vocês a dimensão e dar a importância da LDO, né? Que normalmente a LDO acaba passando um pouquinho desapercebida, mas é ela que dá diretrizes, né, metas, como que eu devo preparar os orçamentos. Então, no artigo 1º, ele diz assim: são estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal, artigo 174, parágrafo 2 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 128, 2, parágrafo 2 da Lei Orgânica do Município, e artigo 4º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para 2016, compreendendo. E aqui, esse grifo é nosso, para poder demonstrar a lista de prioridades, né? Como que eu devo construir esse orçamento. Então, primeiro, as prioridades e metas. Depois, a estrutura e organização dos orçamentos, diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações e disposições relativas à dívida pública, as disposições de despesas do município com o pessoal, ou seja, aqui você já vem basicamente explicando como deve ser construído o orçamento e aqueles capítulos que nós já demonstramos da LDO. No capítulo 2, as prioridades e metas da administração pública do município. Aqui, eu vejo que é o que nós devemos nos ater, né, numa escala de prioridades, né? Responsabilidade na gestão fiscal, desenvolvimento econômico e social, visando a redução de desigualdades, eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos, em especial ações e serviços de educação e saúde. Ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade. Articulação, cooperação e parceria, tanto com a União, Estados e com a iniciativa privada. Acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade e preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural. Então, são bases que o próprio LDO estabelece para que seja feito um bom orçamento. Das prioridades e metas, aqui eu acho que houve aqui uma falha. Passa um slide para mim, por favor. Aquele ali era o mesmo. Ah, tá. Perdão. Artigo 3º. As prioridades serão definidas da seguinte maneira: manutenção, né, recursos orçamentários destinados ao custeio das atividades em andamento. Então, a prioridade número 1 é deixar recursos para manutenção daquilo que nós já temos. Prioridade número 2, expansão da manutenção, né? A cidade está crescendo, Jundiaí vem se desenvolvendo exponencialmente, né? E a cidade demanda que essas despesas, essa manutenção seja ainda mais, atinja níveis maiores, né? Então, expansão dessa manutenção, recursos orçamentários destinados ao acréscimo das despesas de custeio decorrentes do aumento natural no atendimento aos programas de duração continuada. Depois, então, vem o quê? Os investimentos. Recursos orçamentários destinados à realização de novos projetos e de investimentos. E o custeio decorrente desses investimentos. Muitas vezes eu faço uma nova UPA, eu preciso de colocar no meu orçamento recursos que vão dar
atenção ao aumento de pessoal e das despesas de custeios correntes. Nos orçamentos serão destinados obrigatoriamente recursos suficientes para a manutenção das atividades continuadas, em conformidade com a definição dada, as prioridades citadas no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo. Ou seja, primeiro, eu tenho que deixar recursos, né, para a continuidade daquilo que nós já temos implantado dentro do município. No capítulo 3, da estrutura e da organização dos orçamentos, né, temos aqui o artigo 4º, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social compreenderão a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades que, direto ou indiretamente, detêm a maioria do capital social com direito a voto. As categorias de programação de que trata esta lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos e operações especiais. Ou seja, é na lei orçamentária anual que nós vamos destinar os recursos do orçamento, das receitas que o município arrecadará, e vamos, né, dar direcionamento para os seus programas, as atividades, que são as ações, né, os projetos e as operações especiais. No capítulo 4, diretrizes para a elaboração e execução do orçamento no município e suas alterações, disposições relativas à dívida pública. E aqui eu separei esse artigo 10º, a elaboração do projeto, aprovação e execução da lei orçamentária para 2016, deverão evidenciar a transparência na gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade, permitindo-se amplo acesso da sociedade a todas as informações, né? Serão disponibilizados pelo Poder Executivo no sítio eletrônico da Prefeitura informações relativas à elaboração do projeto de lei orçamentária, as estimativas das receitas, a proposta de lei orçamentária e, depois de aprovada, a própria lei orçamentária e os relatórios exigidos pela LRF. Tudo isso aqui nós já temos no nosso portal da transparência, mas a LDO, né, exige o cumprimento dessa. No capítulo 5, disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Nós temos outros artigos nesse capítulo, né, justamente para que o município se mantenha dentro dos números, né, aceitáveis, que a Lei de Responsabilidade Fiscal nos impõe limites, né. Então, a LDO já estabelece, como, por exemplo, no artigo 24, no exercício de 2015, observados o disposto no artigo 169 da Constituição e o limite da Lei Complementar 101, somente poderão ser admitidos servidores. Aliás, aqui é 2016. Por favor, Fábio, já corrija aqui para nós, por favor. Foi transcrito errado, 2016. Se houver dotação orçamentária suficiente para atendimento da despesa, se existirem cargos vagos, né, a preencher, e se houver vacância de cargos ocupados, né? Na verdade, esses dois são praticamente, realmente não é possível fazer admissão se não existem cargos vagos, mas uma lei poderia permitir a abertura de novos cargos, né? Mas isso só ocorre, então, se houver dotação orçamentária suficiente. Sempre, né, a disponibilidade de recursos para propiciar um aumento na despesa de pessoal. No capítulo 6, das disposições sobre as alterações na legislação, nós temos aqui, por exemplo, o artigo 31, na estimativa das receitas do projeto de lei do orçamento, poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que sejam objeto de projeto de lei
que esteja em tramitação no Poder Legislativo. Ou seja, no meu orçamento, eu só coloco receitas que efetivamente já ocorrem, já existem, ou que já foram autorizadas por lei. No entanto, a LDO permite que eu inclua alguma previsão de receitas, desde que já esteja projeto de lei em andamento aqui nesta casa. No entanto, essa estimativa só pode entrar no orçamento se a identificação das proposições de alteração na legislação e especificação de receita individual esperada em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos e apresentação da programação de despesas condicionada à aprovação das respectivas alterações na legislação. Ou seja, tem que ficar muito bem claro o que estaria sendo acolhido com essas expectativas de receitas. No artigo 34, nas disposições gerais, eu trouxe aqui um exemplo, né? Caso seja necessária limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, será fixado separadamente percentual de limitação para o conjunto de projetos e atividades, excluídas as despesas que constituam obrigação constitucional ou legal de execução. Bom, aqui nós trouxemos alguns números, né? Na LDO nós estabelecemos alguns números que efetivamente serão revistos no momento da apresentação do projeto de lei da Lei Orçamentária Anual, né? Aqui nós temos o histórico de números da LDO, né, para receita corrente líquida. Aqui nós temos a revisão dessa receita corrente líquida no momento de apresentação da LOA. E aqui nós temos a realização, com exceção desse número aqui em vermelho, que é o número da receita corrente líquida apurado no primeiro quadrimestre de 2015. Foi feita audiência aqui, né, semanas atrás, e ele apresenta o quê? Um número dos últimos 12 meses acumulados, né? Ou seja, esse valor ele tende a subir, porque no exercício de 2015 nós só temos 4 meses, os outros 8 meses são referentes aos anos de 2014, tá? Mas só volta um pouquinho, Fábio. Queria só mostrar que pela nossa LDO, né, aqui o crescimento, a desse ano, né, aprovado ano passado, previa 1.570 de receita corrente líquida. Na LOA, isso foi revisto para 1.641. Né? Para o ano que vem, esse ano nós já estamos observando um valor até que expressivo de frustração de receitas, né? Então, vocês vejam que para a previsão do ano que vem, ela já está menor do que a própria previsão da LOA desse ano, tá? Aqui as metas fiscais de dívida, aqui o histórico desde 2009, né, os valores de dívida. Aqui em vermelho nós temos o realizado nos últimos 12 meses, fechando aqui no primeiro quadrimestre desse ano, né? E aqui o percentual, como a receita corrente líquida ela cai um pouquinho, né, o percentual aqui com uma dívida de 393, estimativa. Ainda assim, o nosso limite seria de 120% da receita corrente líquida, né, está bem aquém do valor limite. Aqui metas fiscais para pessoal, né, despesa de pessoal.
o histórico também desde 2009. Né? O ano passado, 614 milhões. Né? Isso representou 43,87%. No fechamento desse quadrimestre, ou seja, não pegou ainda o reajuste agora, né, do funcionalismo público, né, até o final do ano isso deve ser alterado. Mas esse ano, no primeiro quadrimestre, fechou com 43,81, né, e para 2016, projetamos aí um aumento para 738 milhões, com 45%, né, também abaixo do limite, né, prudencial 51,3% e limite mesmo 54% da receita corrente líquida. Aqui, diretrizes para 2016, algumas exigências, dispositivos obrigatórios, a compatibilidade, indicadores de equilíbrio fiscal e de planejamento. Aqui as receitas, né, por categoria econômica. Então, receita corrente, 1.753, receitas de capital, 59 milhões, 920, e de intraorçamentária, 128 milhões. Total de receitas estimadas em 1.942. 1.942 milhões. As receitas correntes estão aqui divididas entre tributária, né, 550 milhões, onde o ISS é o que mais representa, 259 milhões, no IPTU 115, o ITBI, Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, 52 milhões, quase 53 milhões, e as outras menores, 122 milhões. Nas contribuições, 48 milhões, patrimonial, 26 milhões, e receitas de serviços, 30 milhões, perfazendo 655 milhões. Receitas, né, de competência municipal. Então, das receitas municipais, aqui nós vemos um gráfico de pizza. 78% representam o quê? A tributária, né? Seguido pela patrimonial com 12%, as contribuições com 6% e serviços 4%. Dentro da tributária, nós temos 47% representado pelo ISS, o IPTU com 21%, o ITBI com 10% e as demais com 22%. Aqui nós temos, dentro do grupo de receitas correntes, as transferências, né? Essa sim representa o maior volume de arrecadação dentro do município. Ou seja, o que nós recebemos da União, dos estados, né? Ela representa uma parte maior do bolo das receitas do que as arrecadadas aqui dentro do município. A União, 321 milhões, né? Representado, o maior representante é o Fundeb, o Fundo de Participação do Município, e aqui dentro das outras, o que mais pesa aqui são os recursos para o SUS. No Estado, que é o maior volume das transferências, né? Quase 700 milhões, né? 690 milhões, né? Onde o ICMS é o que é o maior participante, 553 milhões. Por isso que, normalmente, quando o secretário de Finanças vem e nós comentamos as frustrações de receitas que nós temos tido, nós falamos principalmente do ICMS, porque qualquer oscilação aqui, né, nós sentimos drasticamente dentro do município. O IPVA, 85 milhões, e as outras, 50 milhões, perfazendo um total de transferências de 1 bilhão e 11 milhões. As demais receitas correntes, 87 milhões. Então, aqui um gráfico de pizza dentro da União. 39% das receitas vem pelo Fundeb
e o fundo de participação dos municípios, 16%. Nas outras, 45%, o maior volume é do SUS. Aqui dentro do Estado, as transferências, 81% o ICMS, o IPVA com 16% e as outras com 3%. Nas receitas de capital, isso oscila bastante. Nós temos operações de crédito, 27 milhões. Isso deve ser revisto na LOA, principalmente por conta do BRT, né? Que ainda não chegou o recurso, está na LOA desse ano, então nós não sabemos como isso vai mudar dentro do fluxo financeiro. As operações de crédito, 27, alienação de ativos, não chega a 1 milhão, transferências de capital, quase 10 milhões, e outras receitas de capital, 20 milhões, perfazendo 56 milhões. E nas despesas? Falamos das receitas. Nas despesas, despesa corrente, 1.755 milhões. As despesas correntes são divididas entre pessoal, juros e encargos da dívida e as outras despesas correntes. Pessoal e encargos, 916 milhões, juros e encargos da dívida, 35, outras despesas correntes, 803. A despesa de capital, 121 milhões, sendo 104 para investimentos e amortização da dívida, 17,4 milhões. Na reserva de contingência, 65 milhões, praticamente 64 são recursos que vão integrar o fundo de previdência dos servidores, tá? Não é tudo isso que é contingência, na verdade é dividido, a contingência mesmo fica em torno de 1 milhão e pouquinho, é bem pouco, todas as receitas do orçamento são destinadas para as ações mesmo, para os projetos, tá? O restante, ele fica dentro, na verdade, do IPREJUM, que vai integrar o fundo de previdência dos servidores. Então, o total das despesas, 1 bilhão 942 milhões. Então, basicamente, a despesa corrente, a despesa com 90%, de capital 6% e 4% a reserva de contingência. Dentro da corrente, como eu já tinha mencionado, pessoal fica com a maior fatia, 52%, 46% para outras despesas correntes e juros e encargos da dívida, 2%. No caso das despesas de capital, investimentos com 86% e amortização da dívida, 14%. Aqui uma ideia de evolução da receita corrente líquida. Então, nós temos aqui, colocamos nesse gráfico, o número inicial colocado na LDO, a revisão feita na LOA, né? E aqui nós temos esse verdinho, um único ponto, que é o número desse fechamento desse primeiro quadrimestre de 2015, o acumulado de 12 meses, né? Fechado no primeiro quadrimestre. Né? Então, nós vemos aqui, inicialmente, em 2009, a realização das receitas acima, né, do que a revisão da LOA, né, acima, e o orçamento, que é o verdinho, efetivamente bem dentro daquilo que foi revisto na LOA, né. Já no ano seguinte, a LDO abaixo do que foi previsto na LOA, a LOA foi feita uma revisão já acima, mas a realização acima do que foi ainda colocado na LOA. No 2011, nós temos a LDO bem dentro do número realizado efetivamente, né? A revisão da LOA ficou acima, né? Aqui nós vemos
2012, tanto o orçamento, como a revisão, como a LDO, praticamente foi acerto 100%, né? Tanto na LDO como na LOA, a previsão ficou muito dentro da realização. No 2013, né, a lei orçamentária, a LDO e a LOA frustraram diante da realidade da realização das receitas. Nós vemos aqui que a realização praticamente quase que congelou, né? Em 2014, houve assim um crescimento expressivo nas receitas, mas mesmo assim ficou um pouquinho abaixo da LOA, né? E a revisão da LDO e a revisão da LOA previa um pouquinho acima, né? E esse ano, efetivamente, a frustração de receitas está nos preocupando um pouquinho, mas esse número deve melhorar, como eu tinha mencionado, né? Apesar da LOA, a LDO está acima e a LOA aqui em cima, esse número ele deve, quando começa a entrar as receitas, que nós estamos com um crescimento real de receitas, no entanto, frustrando com relação à expectativa, né? Como só tem 4 meses do ano de 2015, esse número aqui deve melhorar. E para o ano que vem, o projeto da LDO, 1.623. Então, se nós considerarmos aqui, nós só temos os 4 meses desse ano e o histórico do ano passado, né? Esse número deve subir um pouquinho mais. Essa previsão ela está relativamente cautelosa, poderíamos dizer assim. Tá? Bom, indicadores fiscais, pessoal, como eu já tinha mencionado, a receita corrente líquida, 1.623, né? As despesas totais com pessoal, 738, o que levaria a um percentual de 45,47%. Portanto, abaixo do limite prudencial e bem abaixo do limite legal. Né? E aqui é uma menção da despesa líquida com inativos e pensionistas, né? O limite legal é 12%, hoje nós temos 2,42% com 39 milhões. Aqui o limite de dívida, né? O limite é 120% da receita corrente líquida, dentro da nossa previsão da LDO, um comprometimento de 24,2%, portanto, bem abaixo do limite legal. E, finalizando a apresentação, a receita corrente líquida, 1,62 bilhões, a dívida 24,22% e pessoal 45,47%. Agradeço a atenção e finalizei essa parte da apresentação. Obrigado, Luiz Fernando. Também gostaria de registrar a presença do professor Pedro Rocha Lemos, da ESEF, obrigado pela presença, e também do Reinaldo e o Romeu, do Sindicato de Servidores Públicos. Sejam todos bem-vindos. Abrindo espaço agora para a discussão dos munícipes, não houve inscrição, passamos aí aos vereadores. O primeiro inscrito é o vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico.
Boa noite, presidente, Marcelo Gastaldo, senhores vereadores, público presente, ao diretor Luiz Fernando Bosco. E, infelizmente, senhor presidente, até com uma forma de protesto, nós não temos nenhum secretário na casa. Eu havia visto a Rita Marchiori aí, mas as perguntas seriam... Esse é o momento que a gente teria oportunidade de perguntar para os secretários, uma pauta tão importante, como o senhor mesmo disse, uma das pautas mais relevantes do nosso orçamento, que fecha o orçamento depois, e nós não temos aí os secretários na casa. Acho que mostra pouco zelo com a Câmara Municipal e com os munícipes, num momento tão importante, o momento da gente esclarecer algumas questões relevantes para a cidade, mas, infelizmente, senhor presidente, nós não temos nenhum secretário na casa. Eu gostaria de fazer perguntas, secretário de Saúde, secretário de Obras, secretário de Transportes e secretário de Esportes. Até fazer uma pergunta que eu faço todo ano para ele. O primeiro ano que o secretário de Esportes veio na casa, ele falou que não tinha previsão no orçamento. Uma parte? Pois não. Parte na sua fala. Não, só para concordar e lamentar, só dizendo que está aqui o Tarini, a Rita que estava aqui, não sei se está ainda, mas lamentar realmente, agradecer a presença do Bosco, mas lamentar a ausência dos secretários, porque no ano passado já aconteceu, eu reclamei, e aconteceu agora de novo. E não custa, né? São 2 vezes por a LDO e o orçamento. E anteriormente, não, tem coisas que aconteciam historicamente, quando eu fui vereador em outra legislatura, vereadora Marilena, que está aqui, nos últimos 3 mandatos, a gente tinha oportunidade de dialogar com todas as secretarias, porque tem a parte técnica de finanças, mas tem o detalhe de cada secretaria, um momento importante, um momento que valoriza um orçamento tão importante, bem feito, que eu sei da preocupação do prefeito Pedro Bigardi, de detalhar, dos próprios secretários. Mas é um momento, inclusive, para enriquecer o debate, a defesa de um programa. Então, eu só gostaria de não estar fazendo essa fala, mas pelo meu compromisso, inclusive como líder do governo, eu tenho que fazer. Eu lamento a ausência dos secretários aqui. Tá ok, vereador. Então, é só para deixar aqui meu protesto, senhor presidente, e que os secretários e o próprio prefeito entendam que essa é uma pauta importante para a cidade, para nós vereadores e para a população, principalmente para a população. Então, o que acontece hoje não é uma falta de zelo com a Câmara Municipal de Jundiaí, não é com os vereadores apenas, e sim com toda a população de Jundiaí. Então, é o momento da gente fazer a pergunta para os deputados, fazer nossas perguntas, nossos questionamentos, né? E até vou citar uma coisa aqui que é interessante. O secretário de Esportes veio até a casa, nós fomos falar sobre o orçamento, sobre a LDO. Nesse mesmo momento que ele não veio, depois nós chamamos ele para vir até a casa, ele falou que não tinha nada, senhor presidente, previsto no orçamento dele, porque ele ia governar, né? Ele ia fazer a gestão da secretaria dele sob suplementação de verba. Quer dizer, mostra que não tem muita noção de onde está, né? Então, o secretário, eu queria saber agora se o secretário tem alguma coisa previsto na pasta dele, uma vez que há 2 anos atrás não tinha. Então, Luiz Bosco, é importante que você veio aqui com uma questão regimental, numa questão de lei até, você está aqui na casa, mas deixo o meu protesto, não vou fazer nenhuma pergunta, até porque é uma falta de respeito com o vereador que está acontecendo hoje na casa. Já aconteceu outras vezes, mas tinha um ou outro, Tarini, secretário na casa. Hoje eu vejo que não tem nenhum secretário na casa. O único secretário que está na casa é o Tarini aqui, né? Que é o gestor, aí, é o secretário de Relações Institucionais com a Câmara. Então, é o seu lugar mesmo de estar. Agora, é lamentável, Tarini, que não tenha nenhum secretário na casa
Então fica aqui o meu protesto, as perguntas que a gente podia fazer hoje, que às vezes é difícil a gente fazer no dia a dia, às vezes tem que fazer um requerimento, esperar esse requerimento chegar até a Câmara para a gente ter a resposta. Hoje a gente podia olhar no olho de cada secretário e fazer essa pergunta. Então fica aqui o meu protesto nessa noite, que isso não se repita mais, porque é um desrespeito não com a casa só, que é um desrespeito com a casa, com a Câmara de Vereadores, mas também com a população de Jundiaí. Muito obrigado, senhores. Próximo orador, vereador Gustavo. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanha. Vou ao encontro das palavras do vereador Tico. Na gestão passada, temos que reconhecer, na época do prefeito Miguel Haddad, todos os secretários compareciam à audiência. Teria duas perguntas para o secretário de Esportes, que era Secretaria de Juntas, tornou Secretaria, reduziu o orçamento da Secretaria de Esportes, e nós estamos prestes aí a sediar os Jogos Regionais, e não estamos vendo nenhuma mobilização da Secretaria, e também o secretário de Saúde. Então é um descaso com esta casa, é uma falta de respeito com os vereadores, e vereadores que foram eleitos pela população jundiaiense. Os vereadores foram eleitos, são representantes da população. E os secretários foram indicados, mas teriam que estar aqui, prestando contas para a população. Teria duas perguntas, é uma falta de respeito com esta casa, senhor presidente, espero que não aconteça novamente, mas isso mostra o compromisso dessa atual administração, desses secretários que não estão aqui presentes. Vereador próximo, vereador Rafael Purgato. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham, acho que em que pese essa ausência lamentável do secretariado, que já foi relatada aqui, acho que também tentar contribuir de alguma forma e também pedir alguma contribuição aí do Bosco, que se dispôs a vir, no sentido exatamente da execução do orçamento e de como que está sendo analisadas as prioridades, né? Nós estamos acompanhando que nós estamos num momento de dificuldade econômica geral do nosso país e isso tem um impacto direto na arrecadação do município, né? Então a ideia é que aqui você possa falar um pouquinho mais como está sendo realizados os cortes, como que está sendo feitas as prioridades, onde estão sendo feitos os ajustes, para que a gente possa garantir as condições de manutenção da cidade, garantir as condições de manutenção do rendimento dos servidores, que a gente vê que a Prefeitura de Jundiaí, essa questão está equacionada, mas por aí a gente já percebe que diversas prefeituras estão encontrando problemas para administrar até a própria folha de pagamento. Então, pedir uma explanação nesse sentido, o que está sendo cortado, como está sendo feita essa análise, para que diante desse quadro de dificuldade econômica a gente possa manter a cidade, o funcionalismo, a manutenção como um todo de uma forma equilibrada. Essa é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador Gerson Sartori. Senhores vereadores, Bosco, mais no sentido, a gente está vendo aí a previsão de 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 900, né? E a gente está acompanhando, inclusive hoje o prefeito estava na região sul, o vereador Zé Adair, sei que estava lá acompanhando, e muitas coisas aconteceram, como o caso da unidade de saúde da Vila Rami, que está sendo ampliada para 400 metros quadrados, 3 vezes o tamanho. O nosso presidente do ADAI, o Jamil Yatin,
também presente aqui na casa. E o Jardim Esplanada era 160 metros, está indo dobrando para 320 metros. Obras acontecendo em parceria com o governo federal, como o caso dos 1.080 apartamentos lá no Almerim da Chaves, os 400 do São Camilo, a UPA do Almerim da Chaves praticamente pronta, as outras que estão em parceria nesse processo. Então, qual que é a grande angústia, né, dos vereadores, acho, dos cidadãos? É continuar essa questão, né, o bilhete único, a tarifa social, essa somatória, a tarifa mantida, né, desde o início do governo, praticamente o mesmo valor. Os investimentos na saúde, a gente sabe que a parceria não está acontecendo, que tem aí um débito grande por parte do governo do Estado, que a gente teria no período de um ano aí 25 milhões que não está vindo. Então tem muita coisa acontecendo. E essa ausência dos secretários era mais para a gente saber de cada um deles, e eu tenho convicção que vai estar acontecendo aquilo que está programado no programa de governo do prefeito Pedro Bigardi, mas era para estar ouvindo isso, para ver se vai continuar essas ampliações de unidades básicas de saúde, como o Zé Adair viu hoje, se o centro esportivo que nós vamos ter lá. Estava conversando com o vereador Rogério, o vereador Márcio, ele estava falando que as obras do Estância Alpina já estão a todo vapor lá no Voturucaia, mas eu sei que tem mais coisa, tem todas as outras questões que estão aí por vir e por acontecer. Então, muitas obras que já foram entregues, outras tantas que estão fazendo e outras tantas licitadas. E a gente quer ver tudo isso acontecendo no prazo mais rápido possível para ver a nossa Jundiaí cada vez mais desenvolvidas. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores e meu amigo Bosco. Obrigado, vereador Gesso. Próximo inscrito, vereador Paulo Malerba. Boa noite a todos presentes, senhor presidente, vereadores, vereadora, público que acompanha a sessão. Cumprimentar aqui o Bosco também, representando a Secretaria Municipal de Finanças. Acho que já foi colocada aí e eu concordo também com essa indagação a respeito da ausência de dos secretários, né, do próprio secretário de Finanças, que esteve uma semana atrás, né, nós fizemos a discussão da prestação de contas quadrimestrais. Por alguma questão de saúde ele não pôde vir hoje, mas seria positivo que tivessem os secretários. No entanto, vou passar ao secretário de Relações Institucionais também essa missão de levar alguns dos questionamentos aqui apresentados aos secretários para que nós possamos ter esclarecidas essas questões. Cumprimentar também o Pedro da ESEF, né, o professor Pedro Rocha Lemos, também o Jamir Atim da DAI. Com relação à questão do orçamento, nós temos visto que há uma perspectiva bastante cautelosa na colocação das metas, né? Nós vimos uma projeção mais cuidadosa e também isso se reflete no plano federal, estadual, com relação aos repasses constitucionais, ou, na verdade, os repasses para obras e investimentos previstos, né? Com relação a esses temas, queria que o senhor abordasse se há alguma perspectiva de redução nesse sentido ou se o que já está contratado já está empenhado, digamos, UPA, BRT, obras. Nós temos aqui também as obras da rodovia, a Anhanguera, as alças, mas essas são contratadas pela Autoban, uma parceria que o município já iniciou, inclusive algumas obras no Córrego das Valquírias, ali na região do Retiro, então isso está em andamento, mas queria que o senhor abordasse esses temas, está tudo andando de acordo, esses repasses, nesse sentido, ou se há alguma perspectiva ruim nesse sentido, né, nessa direção. Com relação às bases da GM também, eu notei que não há uma alocação, né, assim, não está ali como uma ação prevista para 2016, não está expressamente, mas nós temos visto também que muitas obras têm acontecido através de contrapartidas de empreendimentos particulares. Não sei se o senhor tem conhecimento
desse tema, ou se o Tarini tem algum conhecimento, se isso será executado a partir de contrapartidas, né, porque a princípio na LDO não está, embora esteja no PPA, mas não está expresso no texto da LDO. Uma sugestão que eu gostaria de enviar através da Secretaria de Saúde para o gabinete, também para a Faculdade de Medicina de Jundiaí, é a criação de um programa de bolsas para alunos de baixa renda do município na instituição. Essa é uma discussão que também o vereador Purgato já fez, nós fizemos aqui no ano retrasado, no ano passado. Acho que seria importante, dentro do orçamento da faculdade, fazer essa discussão de proporcionar bolsas de estudos numa faculdade pública aqui no nosso município para os alunos que são de Jundiaí e de baixa renda. Porque hoje nós sabemos que custa R$ 6.000 por mês estudar na Faculdade de Medicina de Jundiaí, ou seja, privilegia um segmento da sociedade que tem condição de pagar esse valor em detrimento de outro e da coletividade até do município de Jundiaí. Então, seria viável estudar, nesse sentido, uma receita para essa atividade, né? Esse subsídio de bolsas poderia ser feito pela Prefeitura ou mesmo pela faculdade em parceria. O Centro de Referência de Saúde da Mulher também tem a previsão ali da reforma, enfim. É um espaço que está ruim hoje, o espaço do Centro de Referência de Saúde da Mulher não é um espaço adequado para esse atendimento e eu até entendo que isso poderia ser ampliado. Não ser apenas de saúde, mas também de assistência social, né, que seria um amparo para a mulher, por exemplo, vítima de violência, que ali houvesse, por exemplo, um auxílio aluguel para a mulher poder sair de uma situação de vulnerabilidade na sua própria casa, né, ou cursos de qualificação profissional para que possa, ou de requalificação para que possa ter acesso ao mercado de trabalho, né, e hoje está limitada a questão da saúde, mas discutir também com a Secretaria essa possibilidade de se apontar para essa perspectiva de ampliar um pouco mais esse olhar do Centro de Referência de Saúde da Mulher. O Programa Saúde da Família também, acredito que é uma das prioridades, e eu acredito que muito adequada do governo, né, o governo já ampliou, o governo Pedro Bigardi, a questão do atendimento no Programa Saúde da Família, mas eu acredito que deva chegar a todas as unidades. Então, acelerar esse processo de formação de equipes com agente comunitário de saúde, com coordenadora e coordenador de Programa Saúde da Família, para que atinja todas as unidades. E, por enquanto, essa meta ainda ela não foi atingida a perspectiva inicial, mas é um programa de fundamental importância no trabalho no sentido da prevenção, da promoção de saúde, enfim, da orientação. Isso é muito necessário. E para o Jamil e a TIM também colocar essa questão da expansão da rede de águas, né, de fornecimento de água no município. Alguns pontos ainda não tem, trabalham com ou poços para abastecimento de água ou esgoto, na verdade, com fossa, né, porque não tem. Então, no Medeiros tem alguns bombeamento, lá tem problema citar aqui, água doce, muitas vezes os moradores reclamam que a água falta durante o dia porque o bombeamento não chega adequadamente até eles, da água. Né, no bairro do Medeiros tem algumas porções do bairro que falta rede de esgoto, né, ou mesmo de água. Né, no Mato Dentro também, na Avenida Principal, chega até um trecho perto da UBS, depois o outro trecho não chega, né, ali para baixo, espelho da água, enfim. Trabalha com questão de poços artesianos e como há hoje uma estiagem, isso se reflete também no lençol freático e começa a reduzir a disponibilidade de água para ser captada nos poços. Então, como que a DAI trabalha isso, sendo que ela tem um orçamento à parte, tem uma condição de fazer isso de maneira mais adequada, né, até o seu planejamento, talvez nós ouvirmos aqui o presidente da companhia. Mas, no geral, eu acredito que o orçamento tem sido desenhado de maneira muito mais cuidadosa, porque antes nós tínhamos um problema, que antes se projetava muito além a receita e o que era realizado, como o senhor mesmo mostrou aqui nos gráficos, era muito inferior. Até gostaria que o senhor abordasse essa nova formatação, essa nova metodologia de produção do orçamento, porque antes nós achávamos que tinha 1,8 bilhão, executava era 1,5 bilhão. Né? Isso até o secretário era o Parimoski na época, e era uma discussão que era feita já, ou seja, muito acima, né, superestimação de receitas, e depois a realizada era muito menor. E me parece que esse cuidado tem sido tomado,
qual que é essa metodologia para que não incorramos nisso. Ou seja, estamos vendo realmente o número que é concreto. Esse número vai se realizar tanto no município quanto dos repasses. E também, só mencionar de que nós colocamos essas questões, nós temos visto, e eu tenho participado do programa Prefeitura em Ação, em visita a diversas obras, nós temos visto obras acontecer em Jundiaí buscando recursos de fora da cidade, de fora do orçamento, para realizar a construção de moradia popular, né, que estamos falando de 1.500 para ser entregues esse ano, é uma coisa que nunca aconteceu na cidade antes. Nós temos também a UPA em fase de finalização, né, é importante que se consolide a construção dessas outras 3 UPAs, além daquela que nós falávamos lá no residencial Jundiaí, né. Essas obras têm um impacto importante, tenho visto diversas reformas em UBS, Eloy Chaves, Vila Rami, lá na Vila Progresso, na Esplanada, eu visitei lá também, reformado. Então, essas obras estão acontecendo, nós temos visto um esforço muito grande nesse sentido, mas para que tudo se concretize, nós temos que ter um orçamento realmente bem desenhado e que se confirme na arrecadação. Então, são essas minhas perguntas ao senhor Boscolo, né, diretor da Secretaria Municipal de Finanças. Também peço ao Liraucio Tarini Júnior que leve aos demais secretários esses questionamentos aqui e, se possível, o presidente da DAI, que está aí, pudesse responder essa questão mais pontual. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima vereadora, Marilena Negro. Eu vou fazer algumas perguntas mais técnicas, já que as questões vão ficar prejudicadas, algumas questões relacionadas às metas de cada órgão. Eu teria algumas questões para FUMAS, teria algumas questões para outras secretarias. Mas, assim, do que foi colocado no projeto de lei, por exemplo, em relação às obras, existe uma planilha dentro do orçamento, os vereadores que quiserem ver, tem lá o percentual já, tanto financeiro quanto físico, de todas as obras que estão em andamento. Então, isso já facilita a nossa compreensão em saber se tem obra com um baixo percentual de execução para ir atrás, tá? Mas eu vou fazer daqui, então, um pedido. Existia disponibilidade, antes de fazerem algumas alterações no portal de transparência, da emissão do relatório do PPA realizado. Isso ajudava muito nós, vereadores, a dimensionar se as metas propostas, que algumas metas na LDO, algumas vêm em unidades, algumas vêm em percentual, então facilitava a gente ver, inclusive, a movimentação de recursos, porque se movimentavam os recursos financeiros. Não existe mais essa disponibilidade e essa facilidade. Uma outra questão, que eu estou pegando a primeira audiência da LDO que eu estou participando, que da anterior eu só participei da audiência da orçamentária. Provavelmente eu faria essas colocações também na audiência da LDO para este ano aqui, 2015. Com o advento das metas legislativas, né, e que ela é pública, vem o prefeito, entrega, reafirma, eu não vi repactuação do PPA 2014-2017 para ajustar as metas legislativas que estão comprometidas. Então, a gente não consegue observar a ação proposta na área da assistência, na área das coordenadorias, com a ação concreta da meta da LDO que vai ser executada. Não está em consonância, não está convergindo. Então, sugiro que haja um olhar para o que se trata de política, apresentação de meta legislativa, com meta orçamentária. Não vai se alcançar a meta legislativa se não tiver ação prevista minimamente.
como a LDO ela trata de metas, vou fazer 25% da ação, você coloca assim, não, está sendo 25%. Tem algumas metas que elas são tão físicas e tão concretas, que se não apareceu agora em 2016, miou lá a expectativa de ter uma meta legislativa. Então, não houve... Eu vim com essa preocupação quando eu retomei aqui o mandato, porque algumas metas que estão apresentadas, por exemplo, estavam na Casa Civil, hoje está no gabinete, como metas de uma coordenadoria, que não tem papel de execução, e que emprestou de um outro órgão, ou da saúde ou da assistência social, a ação. Então, veja, para atingir, por exemplo, na coordenadoria da mulher, está se falando em aumentar a ação de acolhimento a mulheres vítimas de violência, e essa ação é da assistência e está fazendo num outro percentual de ação. Então, não tem convergência. A coordenadoria do trabalho é uma área nova. Eu não vi alteração no PPA para, juntamente com a LDO, trazer essa observação no PPA. Eu sei que isso é um assunto extremamente técnico, mas eu estou bastante preocupada com essa falta de sincronia entre o que é apresentado como meta legislativa, com ações, e com as ações propostas na própria LDO. Tá? Então, eu senti falta dessa coerência. Então, tem o pedido do PPA realizado, tem a questão aí da convergência das metas legislativas com as metas nesta LDO especificamente, que tem coisas que era para até 2016, não entra em 2017, e uma pergunta, um pedido e uma pergunta também. Primeiro, nesse relatório onde se coloca estimativa de compensação de renúncia de receita, para 2016 está se prevendo renunciar receitas em torno de R$ 3.855.000. Né? Eu não sei qual o valor de 2015, eu não sei se você tem aí, Bosco, em 2015, só para saber qual o valor. Existe algum caminho disponível para o público, para todos nós sabermos quais foram as renúncias praticadas em 2015 em relação às entidades? E aí eu falo por quê. Aqui tem um extrato assim: associações beneficentes sem fins lucrativos, IPTU, 324.000, coleta de lixo, 191.000. Quais entidades, né? Outras associações sem fins lucrativos, 598.000. Que entidades são essas? Porque uma coisa é a gente dar um título de utilidade pública aqui e nunca ninguém mais perguntar se a entidade existe, se tem, se está com vida ativa, se não está, e ela vai com esse título dado em 1955, e aí ela continua sendo beneficiada. Talvez exista até alguma burocracia aí para atualizar, mas aqui na Câmara a gente não atualiza. O título de utilidade fica de eterno. A gente já deu título aqui para entidade profissional, para entidade de todos os níveis, tem título de utilidade pública e está aqui conseguindo renunciar à receita. Então, se existe acesso aberto para o público, se não existir, é um pedido que eu quero que você leve para o secretário de Finanças, que disponibilize lá no portal a relação das entidades, que é a forma do público colaborar com a prefeitura e apontar se existem excrescências. Eu já digo que tem entidade de utilidade pública sem fins lucrativos que resolve tornar o pátio um estacionamento e começa a alocar o espaço. Então, ela não tem fins lucrativos, de repente começa a ter. Muda, né, a configuração. Então, eu acho que é importante porque são 3.855.000 previstos para 2016 e para 2015 deve ser em torno disso também.
que não mudou tanto, né, o valor. Obrigada. Obrigado, vereadora. Presidente, posso fazer uma retificação apenas? Pois não, vereador. Para mencionar que na LDO consta a ação das bases da Guarda Municipal, né? Porque falei que não havia constado, até porque no ano passado constou na LDO e na LOA não tinha valor alocado para essa finalidade, né? Então, mas a ação está aqui na LDO, então a expectativa é de que se confirme a alocação de recursos necessários para levar a cabo essa política. Está como uma unidade aqui, pelo menos nesse... na parte da Guarda Municipal diz de uma unidade, né? Importante avançar nessa política, né? Até para cumprir o que foi proposto junto à sociedade, onde é esse. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Não havendo mais vereadores inscritos, queria só acrescentar junto à palavra dos vereadores, Luiz Fernando, também dizer meu incômodo, vamos dizer assim, de não ter secretários aqui conosco nessa noite. Uma peça extremamente importante para o município. Talvez algumas pastas não fossem mencionadas ou questionadas, mas seria imprescindível que estivessem aqui. Tivemos, inclusive, alguns secretários, assim como o próprio secretário Galindo se justificando, secretário de Educação, e o Zeca Pires também, que está aí com a audiência pública da segurança nos bairros. Porém, né, não justifica pelo menos alguém que tecnicamente pudesse representar cada uma das nossas secretarias. Sei do envolvimento do Luiz Fernando no quesito que se diz de LDO, né, Luiz Fernando, tecnicamente aí tem, eu acho até o suporte para sanar algumas dúvidas que aqui foram levantadas, até porque, digo a público isso, numa questão de uma futura audiência pública que vai envolver a LOA, o nosso orçamento, eu digo a vocês, se a participação for como dessa noite, nós estaremos fazendo sem efeito a audiência pública. Então, não nesse momento, acho que até porque a peça estava aí, que pudéssemos ter esse entendimento, a LDO foi discutido assim com os secretários, mas digo a público, esse entendimento dessa presidência em relação ao orçamento público, se for com essa participação, desde já, vou tornar a audiência pública sem efeito. Então, deixar bem claro isso, deixar aqui o Tarini, que me ouve atentamente, que a gente conduza de uma outra forma essa questão. Tem duas audiências públicas que manteremos à noite, inclusive, até por respeito, né, que nós temos aos munícipes da nossa cidade, de fazê-la à noite, porém aquelas relativas às prestações de contas das secretarias, estou pensando em rever essa situação, porque a participação, inclusive, foi muito pequena, não só por parte dos secretários, mas da população também. Então, nós temos aqui gasto público de pôr uma audiência pública à noite, que nós estamos fazendo isso para quê? Para que cada vez mais ela fique transparente. Mas precisamos ter essa participação. E eu queria acrescentar junto aos questionamentos, Fernando, uma preocupação que eu vi, até em função da frustração orçamentária, né? Quando a gente vê aí a questão do prudencial, né, em relação a funcionários, o quadro mostra ali um pouco abaixo de 43, 45, embora a gente saiba que ele talvez até ultrapasse os 50% ainda este ano, em função
do que aconteceu com esses reajustes, reenquadramentos de funcionários públicos. E para 2016 eu vi aí uma expectativa, não sei se é de redução ou não estava previsto esses reajustes, esses reenquadramentos para 2016, que cairia para 45%. Eu não sei se isso é o número exato ou talvez tenha alguma alteração nesse sentido. E dizer, né, a quem nos acompanha, né, sempre falamos aí da questão da lei de responsabilidade fiscal, né, o PPA, o LDO, né, e o próprio ALOA, o orçamento, são leis que foram implantadas, necessárias para que tivéssemos transparência na administração pública. Felizmente, existem essas leis hoje na administração pública, trazendo transparência, principalmente a responsabilidade. E temos também o nosso programa de metas, que, nesse sentido, acho que a vereadora Marilena comentou algo em relação à expectativa que se tinha em realizar o programa de metas, né, em função das ações que estavam previstas, e se essa frustração aí possa alterar essa questão do programa de metas no nosso município. E eu queria lembrar também aos senhores vereadores que o prazo para a apresentação de emendas já foram passados, senhores vereadores, através da comissão mista, se encerra no dia 12/6, sexta-feira agora, e tendo aí no limite de 5 emendas por vereador. Sabemos que a LOA, né, a LDO, ela é um tanto genérica no aspecto de ações, mas se tiver alguma intenção por parte de algum vereador, a vereadora fazer alguma inserção através de emendas, elas possam ser apresentadas aí até dia 12, sexta-feira próxima. Por gentileza, Luiz Fernando. Respondendo ao vereador Rafael Purgato, ele questionava sobre como está Jundiaí, né, diante dessa situação que o país se encontra e, eventualmente, essas frustrações de receita. Então, o que está sendo cortado, como está sendo feita a avaliação para se cortar alguma despesa, né? Então, eu queria comentar que o secretário de Finanças, ele por 2 vezes nesse último mês, ele respondeu para a mídia, para o Jornal de Jundiaí. Eu tenho aqui uma matéria que foi publicada no dia 20 de maio, né, que fala justamente sobre a realização das receitas nesse exercício. Inclusive, o slogan aqui da matéria é: com 10 milhões a menos, Jundiaí aperta custeio de pastas. Então, é uma realidade que nós temos que enfrentar por conta da arrecadação está menor. A própria lei de responsabilidade fiscal nos obriga, né, embora estejam previstos no orçamento recursos, se há frustração, eu tenho que aplicar, como mostrei ali, a limitação de empenhos, para que a despesa também seja menor e o município não incorra em déficit que poderia tornar o prefeito inelegível, né? Então, essa é o compromisso do gestor público. Ele tem que, se arrecada mais, gasta mais, se arrecada menos. Infelizmente, embora tenha sido feito um planejamento, tem que ser revisto para gastar aquilo que nós estamos recebendo. E no dia 5, o secretário, embora não tenha vindo hoje, ele fez aqui uma entrevista, né, que fala sobre a questão do orçamento e a questão da LDO, né? A LDO foi feita com números
foi entregue aqui, se não me engano, no dia 15 de abril. Nós tínhamos números apurados até 31 de março. Né? Hoje já caminhamos mais 2 meses. Infelizmente, a frustração permanece, né, das receitas, motivo pelo qual, até o momento da LOA, esses números podem sofrer alterações. Né? São números baseados na expectativa, né, da receita, e depois dessa expectativa definida é que eu programo as minhas despesas. Né? Então, espero ter respondido aqui o vereador Rafael Purgato. Nesse sentido, hoje, uma despesa, embora esteja na programação do orçamento, quando nós, no meu departamento que é feita essa avaliação, entendemos que pode ser uma despesa a ser adiada, uma despesa a ser reduzida, ou até mesmo não ser realizada, nós encaminhamos isso para o secretário de Finanças, né? E ele, em conjunto com o secretário de Administração e Gestão, e diretamente com o prefeito, parece que ele tem uma sessão semanal com o prefeito para avaliar essas despesas. Então, a avaliação é feita assim, tá? Embora esteja no orçamento, elas são encaminhadas para que seja dada uma validação final. Né? E o que está sendo cortado? Tudo aquilo que, a princípio, não afeta o serviço emergencial, não afeta as prioridades do plano de metas, é o que nós temos visto. Porque quando a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz que ao final de um bimestre, quando eu avalio as receitas, então na sequência eu aplico, né, critérios de limitação de empenho. Isso foi feito logo após verificarmos a receita, né, segundo bimestre, final de abril. Então, ao final do próximo, desse mês, né, maio, junho, teremos uma nova reavaliação e da necessidade de se apertar mais ou de afrouxar um pouquinho essa limitação de empenhos. O vereador Paulo Malerba, ele questionou um pouquinho sobre os investimentos, né? Se está tudo empenhado, alguma coisa pode vir a parar, né? Na verdade, o empenhamento das despesas, quando iniciadas, ele é feito para o exercício, né? E toda vez que nós fazemos o orçamento, temos relacionadas todas as pendências, de maneiras que, tendo sido iniciado, não se pare, né? Foi como nós mencionamos aqui. Né? Primeiro eu tenho que dar manutenção e dar continuidade naquilo que já foi iniciado. Né? Agora, quando eu falo de recursos que vêm de fora do município, até agora nós não recebemos nenhuma informação de recursos que foram bloqueados ou que pararam. Recentemente fiz essa pergunta junto às secretarias de Educação, de Saúde e da própria SEMADES, que recebe muito recurso, e de nenhuma dessas secretarias eu recebi a informação de que tinha parado e que ia ter que parar alguma obra, algum investimento. Né? Quanto às bases da Polícia Militar, ele disse que já encontrou ali na LDO a ação da Guarda, né? Da Guarda. E alguns casos, quando é feito com recursos da implantação de condomínios, né? Aí ele não entra no orçamento da cidade. O próprio condomínio, o próprio loteamento, eles mesmos fazem a benfeitoria e depois entregam isso para a cidade. Então, quando é dessa forma, ela não entra no orçamento. Isso. Bom, quanto às outras informações, infelizmente, né, a do DAI, o DAI, por exemplo, ele não tem orçamento como nós temos no município, com dotação orçamentária. Ele só tem a menção dos recursos para investimentos, né, tanto a CIJUM quanto o DAI. Então, não tenho como
responder essa parte que cabe a eles. A vereadora Marilena Negro, quanto ao plano de metas, seriam essas, né, as metas legislativas, isso? Bom, eu não tenho, esse acompanhamento não é feito na Secretaria de Finanças, isso era feito na administração. Por isso eu não posso dar um parecer de como estão as metas, embora houvesse uma correlação muito grande, que o PPA foi feito com base no plano de governo, então eles praticamente tinham muita correlação, os programas do PPA com os objetivos do plano de metas, né? Mas especificamente do plano eu não estou tendo acompanhamento. Sei que, né, uma das perguntas aqui do presidente, já aproveitando, pode vir a comprometer algum... Eu acho que depende muito da receita, né? Como eu mencionei, se a receita ela não acontece, eventualmente eu não vou ter disponibilidade para fazer tudo que foi estabelecido. Agora, o que pode vir a prejudicar, eu não tenho essa informação. Eu posso, pode só para retificar aí a pergunta. Foi reapresentado as metas em 2015. Então, veio aqui e não foi repactuado nada. Como também não se repactuou nenhuma meta do PPA. E a gente não está vendo essa convergência. E precisa ter, porque as ações faladas, apontadas no programa de metas legislativas, elas estão nos programas, mas não estão mensuradas. Algumas não estão mensuradas. Então, a gente não consegue acompanhar. Então, eu não vi, eu achei que a gente teria nessa LDO, que a gente fosse ter alguma conversa aí para esse ajuste. Quando nós montamos as peças, por exemplo, o que vem para a LDO é efetivamente tudo que foi planejado lá no PPA, aquele anexo. O que estava para o ano de 2016, que foi estabelecido lá, é o que vem ali na LDO. Eventualmente são inseridas algumas ações mediante leis aprovadas aqui, né? Agora, alterar, aí essa alteração ela ocorre no momento que está construindo a LOA. Pode ser alterado no momento da LOA, né? Então... Oi? Então, em relação às coordenadorias, né, perguntou, eu sei que houve muito, se não me engano, no ano passado, muitos recursos que foram remanejados em função do orçamento ter essa autorização para fazer esses remanejamentos, em função de emergenciais ou prioridades que foram redefinidas no momento da execução do orçamento, né? Sobre a renúncia de receitas, não é a minha área que constrói, é a diretoria do José Carlos. Eles fazem esse levantamento, nos passam. Eu sei que todas elas têm processos para justificar esses valores, esses montantes, mas realmente eu não conheço se isso está no portal, não sei. O Fábio que está aqui. Sim, no momento da construção, nós solicitamos, eles nos passam, eles têm esse acompanhamento atualizado. Mas publicidade eu desconheço, se tem. Quando o Tribunal de Contas nos visita, e eles estiveram aqui semana passada, eles nos solicitam essa informação para fazer a auditoria, né? Que o município não pode renunciar à receita sem autorização, né? O presidente perguntou sobre o índice de pessoal, né? O índice de pessoal, como ele é em função da receita corrente líquida, se houver uma frustração muito forte de receitas, esse percentual ele pode elevar mesmo. Isso ocorreu, se não me engano, em 2012, quando os mercados financeiros, porque os valores do IPREJUM,
para efeito dessa análise, eles não podem ser expurgados. Talvez fosse interessante expurgar, seria mais real, mas por decisão legal, né, nós temos que manter o IPREJUM, e quando esses valores dos fundos, se tiver um problema nos mercados financeiros, como ocorreu, se não me engano, foi em 2012, né, Fábio? Esse percentual ele subiu 2 pontos. Hoje, como nós vimos na apuração do último quadrimestre, não é tão preocupante, não deve subir nesse patamar se não ocorrer uma frustração tão forte, significativa. Os números que nós apresentamos para o ano que vem já é em cima dessa base que nós falamos que é um pouco mais cautelosa, né? Mas se tiver alguma situação como ocorreu em 2012, pode ser preocupante, sim, né? Esqueci de alguma pergunta? Oi? O relatório do PPA realizado. Isso ficava disponível? Ficava disponível. O PPA anual e tinham acesso para o PPA realizado, em relação aos percentuais, não aos valores, naturalmente, mas o PPA realizado. Eu preciso verificar. Você se lembra desse relatório, Fábio? Eu também não me recordo. Eu vou colocar aqui, tento trazer para a próxima audiência essa informação. Pode ser? Oi? Tá. Obrigado, Luiz Fernando. Bom, encerrado a pauta, né? Não havendo mais vereadores inscritos. Agradecer mais uma vez ao Luiz Fernando Bosco, que esteve aqui conosco, tanto explanando o plano, como também tirando algumas dúvidas dos munícipes e também de nós vereadores. E agradecer também a presença dos senhores vereadores e vereadoras que nos acompanharam, secretários, público que nos acompanha até essa noite. Não havendo mais item, desejo a todos aí uma boa noite e sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública.